Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a revisão para a prova P4 do sexto ano. Então, aqui eu só vou dar uma relembrada, eu tô só com os exercícios que foram resolvidos em sala e já foram explicados. Então, vamos lá. O primeiro exercício, ele fala assim, é sobre classificação de triângulos. Então, vamos ver o que ele está pedindo. Exercício 1. Observe os triângulos abaixo e classifique-os quanto aos seus ângulos e quanto aos seus lados. Quando ele fala classifique quanto aos ângulos, é os ângulos internos, tá? Lembra que a soma de todo ângulo interno de qualquer triângulo é 180. Quando ele fala classifique sobre a medida dos seus lados, são as medidas dos lados mesmo, ó. Aqui, tá vendo? Ó, 4, 5,5 e 4 centímetros. Então, vamos lá. Vamos classificar o primeiro quanto às suas medidas. Quais são as medidas? 4 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros e meio. Nós temos duas medidas iguais e uma diferente. Então, lembra que a gente tem o triângulo equilátero, que é o triângulo que tem os três lados, três medidas iguais. O triângulo isósceles, que tem duas medidas iguais e uma diferente. E o triângulo escaleno, que tem as três medidas diferentes, certo? Então, vamos classificar quanto aos lados, ó. 4, 4, 5,5. O que acontece? Nós temos dois lados iguais e um lado diferente. Qual o nome que esse triângulo recebe? Isósceles, certo? Todo triângulo tem dois lados, duas medidas iguais e uma diferente, recebe o nome de isósceles. Quanto à classificação do ângulo, aí nós temos, ó, quando eu tenho um ângulo reto, sempre que eu estiver no ângulos internos, um ângulo reto, eu classifico esse triângulo como triângulo retângulo. Já tem um ângulo reto, já é um triângulo retângulo. Por quê? Porque tem um ângulo de 90 graus. Então, esse aqui é um triângulo isósceles e retângulo. Tudo bem? Vamos para o item B. Ó, no item B, a gente tem a medida, ó. Vamos classificar sempre primeiro pela medida, depois quanto aos ângulos, ó. 3 centímetros e meio, 3 centímetros e meio, 3 centímetros e meio. O que nós temos? Três medidas exatamente iguais. Então, como eu vou chamar esse triângulo? Tem as três medidas iguais, classificação pela medida. Equilátero. Tudo bem? Agora, vamos classificar quanto ao ângulo, ó. Eu tenho o ângulo interno, 60, 60 e 60. Todos os ângulos, quando eles são menores que 90 graus, ó, lembrando, a gente tem um ângulo reto, chama triângulo retângulo, que é um ângulo de 90 graus. Quando todos os ângulos são menores que 90 graus, nós temos um triângulo chamado, isso é classificação por ângulo, chamado aqui acutângulo. Então, isso é um triângulo equilátero e acutângulo. Tudo bem até aqui? Vamos para o item C agora. Vamos baixar aqui para a gente ficar só com o item C. Vamos classificar quanto às medidas, ó. 4, 3, 6. Ó, 4 centímetros, 3 centímetros, 6 centímetros. As três medidas são diferentes. Lembra que a gente já viu equilátero, três medidas iguais, isósceles, duas medidas iguais e uma diferente. E quando as três são diferentes, o triângulo recebe o nome de escaleno. Tudo bem? Agora, vamos classificar quanto aos ângulos, ó. 20, 130 graus e 30 graus. E lembra que a soma dos ângulos internos tem que dar 180, senão não tem um triângulo. Como eu tenho, ó, um ângulo só, maior que 90 graus, o meu triângulo recebe o nome de obtusângulo. Tudo bem? Então, ó, retomando. Nós temos aqui triângulo reto 90 graus, os três ângulos internos diferentes, acutângulo, um ângulo só maior que 90 graus, obtusângulo, certo? Equilátero. As três medidas são iguais, tá? E aí a classificação pela medida. Isósceles, duas medidas iguais e uma diferente. E escaleno, as três medidas diferentes. Isso aí nós estamos falando de classificação sobre medida. Então, tem que ficar atento ao que pede na prova. Então, vamos lá.
Continuando, ó. Agora eu vou fazer mais rápido. Pausa o vídeo, responde e vê se você acertou ou não. 2 medidas iguais e uma diferente. Classificação pela medida. Chama aí isósceles. Tudo bem? Ó, 3, quanto à medida do ângulo, ó. Um ângulo aqui, ó, maior que 90 graus. Nem preciso me preocupar com os outros. Já sei que esse é um triângulo obtusângulo. Tudo bem? Vamos pro próximo, vamos pro E. Ó, quantas medidas? Aqui, ó, tá faltando medida, tá certo? Vamos acrescentar aqui. Eu medi com os alunos, se eu não me engano, vamos medir então, né? Vamos supor que aconteça isso na prova. É só medir. Ó, quanto mede aqui? 3 centímetros. Então, aqui mede 3 centímetros. Vamos medir aqui. Isso é a classificação por medida. A gente mede, ó. 2,5. Então, aqui mede 2,5 centímetros. Todas as medidas são diferentes. Então, esse triângulo recebe o nome de escaleno. Agora, quanto ao ângulo, ó, já vi que tem um ângulo de 90 graus. Já sei que é um triângulo retângulo. Tudo bem até aqui? Espero que tenha dado para entender. Vamos classificar esse agora, ó. Quanto às medidas dos lados, ó, 3 medidas diferentes. Chama escaleno. Perfeito. E, lembra lá, escaleno, 3 medidas diferentes. Quanto ao ângulo, ó, eu tenho 3 ângulos internos menores que 90 graus. Então, eu chamo de acutângulo. Tudo bem? Até aqui? Então, vamos continuar. Falta só o exercício 2. No exercício 2, ele classifica aqui, ó, classifica os triângulos abaixo em relação à medida de seus lados. Agora, é só em relação à medida. Então, você vai olhar, se não tiver o valor, mede. Com a régua, você vai ver que as medidas são iguais ou diferentes, ó. 3 medidas iguais, eu chamo equilátero. Ó, 2 medidas iguais e uma diferente, eu chamo esse triângulo classifico como isósceles, isso aí. E aqui, ó, 3 medidas diferentes. Como que eu classifico? Escaleno. Tudo bem até aqui? E quando eu tenho, ó, também aqui, 3 medidas diferentes. Como que eu classifico? Escaleno. Tudo bem até aqui? Entenderam que então o que é a classificação por medida e classificação por ângulo. Então, nos triângulos, a gente tem classificação por medida e por ângulo. Tudo bem? Vamos para a próxima folhinha, que eu também já expliquei, mas vou reexplicar. Vou pôr no mesmo vídeo. Essa daqui, ó. Aqui é uma revisão, uma leitura de gráfico. Lógico que meu gráfico aqui é um gráfico de barras, né? Porque tá... barras não, perdão, de colunas, porque tá em pé, tudo bem? Então, em pé, ó, são colunas. Eu fiz esse processo para você entender como que tudo que a gente pode extrair de um gráfico desse. Então, vamos lá. Vamos ver o que ele fala. O Cebolinha, cadê o Cebolinha? Olha aqui que bonitinho. O vovô e o papai Cebola jogaram uma partida de futebol. Veja a quantidade de gols de cada um deles. Então, aqui tem a quantidade, ó. O papai Cebola, o vovô, aqui é do vovô e aqui é do Cebolinha. Aí ele fala assim, ó, quantos gols o papai do Cebola marcou? O papai do Cebola é esse, a gente vai na numeração, às vezes a numeração não tá escrito, mas ele vem aqui em cima o valor, por exemplo, aqui é 12, então ele vem aqui em cima assim, ó, escrito 12, tudo bem? E pode ser também, em vez de coluna, de barra, que é o quê? Deitado, tudo bem? É a mesma leitura. Aí, aqui, ó, vamos já marcar aqui todos, ó. Do papai Cebola, ele fez 12 gols, porque é o último número. O vovô, ó, se eu projetar pra cá, ele fez 4 gols. Vamos deixar assim. E o Cebolinha, se eu projetar aqui, o Cebolinha fez 8 gols. Agora, vamos ler as questões. Vamos lá.
quantos gols o Papai Cebola marcou? A gente já contou 12 gols. Esse é um processo aqui, um passo a passo para você entender a leitura do gráfico, tá bom? O exercício não cai bem assim. Quantos gols o Cebolinha marcou? Cebolinha é o verde, marcou, ó, aqui 12 gols, aqui 8 gols. Quantos gols o vovô marcou? O vovô foi o que marcou menos, tadinho. Quantos gols? 4. Ó, 4 gols, tudo bem? Aí ele pergunta, qual foi o total dessa partida? Então, você vai ter que somar, né? Ó, 12 mais 8 mais 4. Então, ó, 2 mais 8, 10. Se tiver gente de dificuldade, conta no dedo, não é nenhuma vergonha, tá? 8 mais 2, vergonha é você errar por não ter tentado certo. Então, vamos lá. 2 mais 8, 10. 10 mais 4, 14. Tá bom? Usa o dedo. Deu errado? Paciência. Treina de novo. Não pode nunca desistir. Ó, 14, sobe 1. 1 mais 1, 2. Então, qual foi o total de gols? 24 gols. Tudo bem? Aí ele fala assim, ó. Determine que fração do total, ó, risca na hora do enunciado, do total representa os gols do Papai Cebola. Vamos dar uma relembrada de fração? Fração. Então, vamos lá. O que é fração? Em cima é o que eu quero. Por exemplo, eu tenho uma barra de chocolate. Divido essa barra em 5 pedacinhos, como 2. Como que eu represento essa fração de chocolate? 2 pedacinhos que eu comi sobre 5 que é o total. Embaixo sempre o total, em cima o que eu peguei. Então, vamos lá. Aqui, ó. Determine o total que representa os gols do Papai Cebola na forma irredutível. Ele quer que fosse em forma de fração. Então, ó, quantos gols o Cebola fez? Papai Cebola. 12. Então, eu vou ter 12 sobre 24. E aí, ele quer forma irredutível. É forma simplificada, tá? É você simplificar a fração. Então, ó, 12 por 24 dá já enxerguei que se eu dividir em cima por 12 e embaixo por 12, eu vou simplificar a fração já direto. Vai dar quanto? 1 sobre 2. Então, não dá mais para simplificar. Aqui é simplificação. O número que divide em cima tem que dividir em baixo. Ou seja, na hora de eu dividir, o resultado dá número inteiro e a divisão dá resto zero. Tudo bem? Ó, mas eu não entendi como você chegou nesse 1/2. Vou fazer aqui em cima, ó. 12 sobre 24. Eu não enxerguei direto, não tem problema. Quem divide 12? Divide o 2. Isso. Aí divide 12 por 2, 6. 24 por 2, 12. Ainda dá para dividir por 2? Dá, vamos dividir. Ó, dá quanto? 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. O número que dividir em cima tem que dividir embaixo. Não posso dividir por número diferente. Ainda dá por 2? Não, né? O 6 dá, mas o 3 não dá. Então, não serve. Qual é o próximo número? 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Olha lá, chegamos no mesmo resultado. Tudo bem? Não sei se eu tampei, mas deu para entender? Agora, vamos para outra questãozinha aqui para o 6. Ó, determine que fração do total, ó, isso é importante, qual é o nosso total? Não pode esquecer, 24, representa os gols do Cebolinha na forma irredutível. O Cebolinha fez 8 gols, então, ó, 8 sobre o total, que é 24. Aí você vai pensar, dá para simplificar? Para simplificar, o número que dividir em cima tem que dividir embaixo. Ó, dá para eu dividir por 2, vamos dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 24 por 2, 12. Ainda eu já enxergaria que o 4 divide os dois. Pode. Mas se não enxergar, não tem problema. Quem divide 4 e divide 12? 2. Vamos lá. 4 dividido por 2, 2. 12 dividido por 2, 6. Ainda dá para eu simplificar? Dá. Por quanto? Por 2. Ó.
Então, vamos dividir por 2. Quanto dá isso? 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Então, aqui a resposta é 1/3, vamos destacar. Aqui 1/2, tudo bem? Aí, ele fala assim, determine agora, no item 7, determine que fração do total representa os gols do vovô na forma irredutível. O vovô é esse, o vovô marcou quantos gols? 4. De que total? 24. E aí, a mesma coisa, vou ver que número simplifica, dá para simplificar o 4 e o 24. Dá para simplificar por 2. Vamos embora. 4 dividido por 2, 2. 24 por 2, 12. Ainda dá para simplificar por 2. Então, bora simplificar. 2 dividido por 2, 1. 12 dividido por 2, 6. Então, qual é a fração que representa a quantidade de gols do vovô? 1/6. Tudo bem até aí? Espero que até aí tenha dado para vocês entenderem. Tudo bem? Então, aqui já lembra que é outro conteúdo. Agora, a gente vai entrar no próximo conteúdo, que é... Ó, vou por aqui. As expressões numéricas. Então, para a gente resolver a expressão numérica, vamos relembrar algumas coisas, tá? Vou pegar uma outra folhinha, eu vou copiar o exercício aqui para ficar mais legível para entender. Então, ó, primeiro, vamos lá, por aqui, ó, eu vou puxar ela aqui, eu copio o exercício, tá? Mas a gente tá falando dessa revisãozinha para P4, vamos lá. Então, o que eu vou lembrar para expressões numéricas? Primeira coisa que eu resolvo é parênteses, lembra disso? Segunda, colchete, se tiver. Terceira, chaves. Nessa ordem, primeiro elimino parênteses, colchetes, depois chaves. Respeitando o quê? Potenciação, que a gente não vai ter aqui no caso, tá? Mas vamos pôr aqui para reforçar. O que é potenciação? Quando eu tenho um número elevado a um expoente. E radiciação. O que é radiciação? Raiz quadrada, raiz cúbica. E depois... Vou por aqui representando em cima, multiplicação e divisão. E por último, ó, esse é o primeiro, segundo e o terceiro, que soma e subtração. Então, essa é a ordem, a gente não pode esquecer. E aí, você vai resolver na ordem que aparece. Por exemplo, dos nossos exercícios, o item A, que era assim, 60 dividido por 6... mais 70 dividido por 2. Eu tenho parênteses? Não. Tenho colchetes? Não. Tenho chaves? Não. Então, agora, eu vou ver essa ordem aqui. Tenho potenciação e radiciação? Não. Tenho multiplicação e divisão? Opa, tenho divisão, tá? Então, eu vou fazer a divisão e tenho uma soma, mas eu primeiro faço divisão. Porque eu vou seguir a ordem, ó. Segunda é de multiplicação e divisão. Então, eu vou resolver aqui, ó. 60 dividido por 6 dá 10. Copio mais, que não é agora a hora dele. 70 dividido por 2, 35. Tudo bem até aí? E aí, agora é só somar, né? Eu não tô fazendo a continha, mas lembra, faz a continha do lado. Não precisa fazer direto de cabeça. 10 mais 35... 45, tudo bem? Esse foi o item A. Vamos separar, vamos fazer o B. Então, ó, o B, faço para reforçar o que eu acabei de falar. É 30 dividido por 2, mais 80 dividido por 10. Isso é igual, então, vamos lá. Não tenho parênteses, não tenho colchetes, não tenho chaves. Aí, eu vou ver. Primeira coisa, tem potência e raiz? Não, né? Não tem raiz, não tem número elevado. Tem multiplicação e divisão? Lembra que eu faço na ordem que aparece. Se a divisão aparecer antes, eu faço a divisão. Tem divisão, ó. Então, vamos embora fazer. Tem soma, mas a soma é o terceiro. Então, vamos fazer. 30 dividido por 2, lembra de fazer a continha num cantinho, não faz direto para não errar. 30 dividido por 2, 15. Mais 80 dividido por 10, 8. E depois, sobrou um tempo na prova, a gente revisa as contas, deixa os cálculos
na entrega. Por quê? Porque o professor tem como saber o que você errou, tá bom? 15 mais 8, 23. Ó, então, essa continha deu 23A, 45, 45A e 23AB, tudo bem? Vamos para a próxima. Agora eu vou subir a folhinha aqui, ó, tá? Lembra lá, ó, apareceu ela aqui de novo, dessa folhinha que nós estamos resolvendo. Já resolveu o A e o B, vamos resolver o C. O C é 40 dividido por 4 mais 40 menos 40 dividido por 2. Nossa, o que é isso? Não tem problema, com calma. Não tem parênteses, não tem colchetes, não tem chaves. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer agora? Potência e radiciação. Não tem. Multiplicação e divisão. Tem, ó. Não posso somar ou subtrair antes de resolver as divisões. Na ordem que aparece. Se aparecer a multiplicação, antes eu faço a multiplicação. Se aparecer divisão, eu faço divisão. Vamos fazer aqui, ó. 40 dividido por 4, 10. Tudo bem? Aí o resto, copia. Mais 40 menos, ó, não vai fazer isso aqui que você vai errar. Ó, primeiro essa outra divisão. Não posso fazer essa conta aqui. 40 dividido por 2, 20. Então, ó, 40 dividido por 4, 10. Copiei esse 40, fiz essa divisão. Agora eu vou fazer a conta. Posso já fazer direto? Não, gente, faz por parte. Primeiro aqui, 10 mais 40, 50. E ainda tenho que tirar 20. 50 tira 20 é igual a 30. Tudo bem? Desculpa, vamos lá. Tá certo até aí? Vamos para a próxima. Você tá vendo que cada vez eu tô aumentando o grau de dificuldade. Ó, vamos na D. A D é essa aqui, ó, tá? Vamos copiar ela aqui, ó. D. 90 dividido por 9, mais 90 dividido por 2, mais 6, mais 5, mais 8, tá? Tirar aqui para não atrapalhar. Ó, primeira coisa, parênteses. Tenho parênteses, né? Ó, tá aqui, ó. Tenho parênteses, tá aqui, ó. Então, vou resolver lá. Então, o resto eu vou copiar. Aí, você vai pensar. Dentro do parênteses, tenho potência e raiz? Não. Tenho multiplicação e divisão? Tenho divisão. Apareceu antes da multiplicação, vamos fazer. Então, eu vou fazer a multiplicação. Abre os parênteses, só tiro quando eu chegar a um resultado só. 90 dividido por 9, 10, mais 90 dividido por 2, 45. Tudo bem até aí? E copio o resto. Até aqui, no caso, poderia somar, mas nós não vamos fazer isso, tá bom? Porque um errinho aqui erra a conta toda. Deixa ele lá. Aí, agora, não eliminei os parênteses. Não tem mais divisão, não tenho multiplicação, mas eu tenho uma soma. Então, agora eu vou resolver. Quando eu resolver essa soma, já posso eliminar os parênteses. 10 mais 45, 55. Copio o resto, ó. 6 mais 5 mais 8. Se você quiser fazendo de cabeça, mas não somar daqui para cá. 55 mais 6, 61. 61 mais 5, 66. 66 mais 4, mais 8, perdão, 74. Tudo bem, tem problema, mas tem que tomar muito cuidado para não errar. Mas o certo por garantia, faz assim, ó. 55 mais 6. A gente só tem soma, tá? Apareceu a soma, vamos fazer a soma. Agora só tem soma, vamos resolver. 55 mais 6. 61, copia o resto. Nossa, professora, mas vai dar muito trabalho. Não tem problema nenhum. Melhor dar um trabalhinho, mas você acertar. Tudo que a gente faz com calma, o resultado é melhor. 61 mais 5, 66. Copio o 8. Agora, vamos lá. 66 mais 8 vai dar 74. Olha lá, bateu, deu o mesmo resultado. Ia ficar feio, né, se eu errar. Tudo bem até aí? Fizemos o E. Ó, tá aumentando o grau. Vou virar aqui a sulfite, tá bom? Pra gente aproveitar, cuidar da natureza, né? Vou copiar agora aqui, ó.
Então, lembrando que estamos fazendo essa revisãozinha de expressões numéricas. Agora, nós vamos fazer aí, peraí que eu vou pôr aqui, ó. Minha mão vai tampar um pouquinho. 60 dividido por 6 mais 70 dividido por 2 mais 40 dividido por 4 mais 40 menos 40 dividido por 2. Repara que eu até pus os mesmos valores para dar uma fixadinha e entender. Lembra lá, primeiro parênteses, colchetes e chaves. Primeiro a gente tem que estar aqui, parênteses. Então, nós vamos resolver dentro dos parênteses. Abre parênteses, aí eu vou olhar na frente, potência e raiz que a gente não tem aí, multiplicação e divisão, a gente tem a divisão na ordem que aparece. Então, lembra, se aparecer divisão antes da multiplicação, tem que resolver primeiro a divisão. E, por último, soma e subtração. Então, a gente tem aqui uma divisão, ó, aqui e aqui. Então, faço 60 dividido por 6, 10, mais 70 dividido por 2, 35, beleza? Copiei o mais, fechei o parênteses. Posso já resolver ali? Pode, não tem problema, porque é outro parênteses, tá? Ah, o mesmo processo, ó. Multiplicação e divisão antes, abre o parênteses, vou fazer esse daqui, ó. Primeiro, 40 dividido por 4, 10, mais, copio, porque não tem. Antes de eu fazer essa subtração, primeiro faço a divisão. Se fizer na ordem diferente, vai errar. 40 dividido por 2, 20. Fechei parênteses, sinal de igual, tudo bem? Vamos lá. Agora, eu vou resolver aqui, já vou eliminar. 10 mais 35, 45. Copio. Ó, agora aqui só tem, não vou conseguir eliminar ainda. Primeiro a soma, 10 mais 40, 50. E copia o outro que eu vou depois, no próximo passo, fazer, tudo bem? Fechei parênteses. O que eu vou ter? 45 mais. Agora, posso eliminar os parênteses, que eu já vou resolver aqui, ó. 50 tira 20, 30. Quanto dá 45 mais 30? 75. Tá certo? Tudo bem até aqui? Agora, vamos para a última, né? A maior e a mais terrível. Não é terrível, não, é facinho. Então, vamos copiar ela aqui. Eu sei que dá para ver, mas acho que eu vou copiar para ficar mais visível, tá? AF. 70 dividido por 10 mais 80 dividido por 10. Fechou parênteses. Mais, e acho que não vai dar aqui, deixa eu puxar para cá. 50 dividido por 10 mais 30 menos 20 dividido por 10. Ixi, não vai dar. Ah, não, vai dar sim. Deixa eu ver se vocês estão vendo tudo. Mais 10, mais 2, mais 3. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Lembra, primeiro parênteses, colchetes e chaves, a gente resolve antes. A gente tem parênteses, então é o que nós vamos resolver. Respeitando a ordem. Primeiro, potência e radiciação, depois multiplicação e divisão, por último, soma e subtração, na ordem que aparece. Já deve ter até cansado, né, de eu falar. Mas vamos lá. A gente tem divisão, não posso somar antes de fazer a divisão. Tenho divisão aqui e aqui, ó. Então, 70 dividido por 10, 7. Mas, lembra de fazer a conta no cantinho, não vai fazendo direto, senão é mais fácil errar. 80 dividido por 10, 8. Tudo bem? Fechei. Não eliminei, porque ainda falta fazer a soma. Vamos para os próximos parênteses. Ó, tô aqui. Abre, porque eu não vou finalizar. 50 dividido por 10, 5. O 30 não posso fazer nada, cuidado para não errar, tá? Só copia. Resolve primeiro a divisão. Menos 20 dividido por 10, menos 2. Tudo bem até aqui? E os outros eu copio. Ó, 10 mais 2 mais 3. Espero que até aí esteja tudo bem. Esquece de pôr esse sinalzinho de igual, porque ele dá continuidade. Ainda não eliminei os parênteses, vamos eliminar. 7 mais 8, 15. Posso agora eliminar o parênteses, mas a gente não tem, tá vendo? Mais soma, multiplicação, divisão. Se tivesse, teria que fazer antes da soma e da subtração. Mas, ó, eu tenho soma, aparece primeiro, fazer primeiro a soma para depois subtrair. Então, aqui, ó, 30 mais 5, 35. Copiei o menos 2, tudo bem? Copio o resto aqui, ó, 10 mais 2
mais 3. Agora, vamos lá. O que eu vou ter? 15 mais, resolvo o parênteses, que 35 tira 2, 33. Copio o resto. Mais 10, mais 2, mais 3. Você poderia parar, podia somar aqui, não. Vamos fazer por parte. Pode ir somando tudo assim, ó, fazer assim de cabeça. 15 mais 33, aí veio o resultado, mais 10, o resultado. Não, mas é mais de fácil errar, tá? Então, vamos fazer por parte, não tem pressa, ó. 33 mais 15. Ah, eu tenho dificuldade, faz a continha do lado, ó. 33 mais 15. 3 mais 5, 8. 3 mais 1, 4. 48. Copia o resto. Mais 10, mais 2, mais 3. Isso é igual. Aí, você vai somar aqui, ó. 48 mais 10, 58. E copia o resto. Quem é? Mais 2, mais 3. Vamos continuar. 58 mais 2, 60, mais copio 3. Quanto dá 60 mais 3? 63. Tudo bem? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Então, nesse vídeo, então vamos lá. Nós revisamos, tá? Para nossa P4. Vamos lá entender. Revisamos. Primeiro, o módulo 21, que a Pro já explicou, sobre triângulos isósceles, equilátero e escaleno, que é o foco, que você tem que estudar, tá? Classificação de a medida quanto a medida. Vimos leitura e interpretação de gráfico e frações, certo? O que são as frações, que a gente entra no módulo de números racionais, são números que podem ser representados em formas de fração, e a leitura do gráfico. E expressões numéricas. Opa, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado, e depois eu faço a sequência dos outros exercícios, tá bom?